Esse vídeo foi patrocinado pela Greatech. A nova linha de mouses gamers da Greatech vai dar mais precisão e jogabilidade às suas partidas. Os botões de atalho personalizáveis, a curvatura anatômica e os LEDs em RGB vão transformar a sua experiência em jogos. O mouse Zeus tem 3.200 DPIs, o Ares 6.400 e o Artemis tem 16.000 DPIs. Para saber mais é só entrar no site da greatech.com.br ou acessar as redes sociais da Greatech Brasil. Meu genro, aqui estamos. Grécia. Puxa, mas que lugar mais lindo, senhor Dario. Olha essa água, esse céu, esses templos e esses animais exóticos. Pois é, Mardoni, e eu vou mandar nisso tudo. Mas, senhor, tem os gregos fortemente armados ali. Oh, não! Devem ser espartanos. Aqueles ali? São só atenienses, meu filho. Então a gente não precisa se preocupar com eles? Claro que não. Na hora da pancadaria eu garanto pra você que eles peidam. Mas, senhor, você disse que eles peidam. Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Todo macho que se preze curte batalhas épicas. Tem até umas donzelas aqui que eu tô ligado que curtem também. E o negócio mexe tanto comigo que eu criei até uma série para falar sobre as maiores e mais decisivas batalhas da história. Mas quando o assunto era gregos versus persas, não era só o destino de nações que estavam em jogo. O que estava em jogo era o destino de civilizações inteiras. Pela primeira vez na história, o Oriente encontrou o Ocidente. O Império Persa, o maior e mais poderoso império da época, avançava como um trem sem freio para esmagar os gregos. É porque aqueles pobres europeus não sabiam, mas eles tinham mexido com uma verdadeira máquina de matar. Mas com uma coragem e determinação de aço, 10.000 atenienses ficam de pé contra dezenas de milhares de persas. E na praia de Maratona, na Grécia, iria se iniciar a maior e a mais importante batalha da história ocidental. A Batalha de Maratona. Grande rei Cleomenes I, vem em nome dos jônios pedir a ajuda dos espartanos contra os persas. Não vai dar. Estamos muito ocupados agora. Mas, senhor, eles vão destruir toda a Jônia. Nos ajude! Ei, que desculpa a gente dá pra não lutar contra os persas mesmo, mano? É só dizer que estamos num festival religioso, senhor. Ah, é? Então, não podemos. Estamos no meio de um festival religioso agora. Esses caras beberam, mano. Quem é doido de encarar o Império Persa? Toque, toque. Quem é? Os atenienses. Povo de Atenas, chegou a hora de votar se vamos ou não ajudar os jônios. Pedras pretas significam não, pedras brancas significam sim. Viu, Aristágoras? Eu disse pra você ficar tranquilo que iríamos te ajudar. Pro alívio do aflito rei Aristágoras e dos pobres jônios, os atenienses iriam ajudar e partem para Jônia em 499 a.C., onde lutariam ao lado de seus irmãos na revolta jônica contra o Império Persa que avançava imparável na região. Mas apesar de corajosos e determinados, os gregos na Ásia Menor lutaram em vão. Os persas acabaram com a revolta em 493 a.C. Mas esse desafio ousado dos atenienses contra o mais poderoso império da época não seria esquecido. O grande rei persa Dario I jurou vingança. Os gregos fugiam da Jônia em direção a Atenas e junto com eles ia um homem que lideraria os gregos na primeira e mais decisiva batalha da história ocidental. Um homem chamado Milcíades. Para os persas, só os atenienses existiam. Os atenienses o quê? Que história é essa? É isso mesmo, senhor. E se chama democracia.
E que diabo é isso, homem? É o povo que manda, senhor. Mas que idiotice é essa? Já pensou se isso pega? Como é que ficaria meu império? Senhor, o que devemos fazer com os atenienses e essa droga de democracia? Matem todos. Primeiro a revolta jônica, agora esse novo experimento ateniense chamado democracia. A Grécia, que ainda nem era Grécia e nem hoje é Grécia, é Hellas. Sempre foi Hellas e sempre vai ser Hellas. Foram os romanos que chamaram o lugar de Graétia. E como foram os romanos que ensinaram a gente a falar, a gente chama o lugar de Grécia. Aliás, quer saber por que os romanos chamavam o lugar de Graétia? Se inscreva no Impérios AD que depois eu te conto. Mas então, elas não eram uma nação ainda, eram centenas de cidades-estados. Mas elas estavam todas alvoroçadas com essa tal democracia. E isso deixou o rei Dario I muito magoado. Ele tinha que mostrar quem mandava. Acabar com Atenas não era mais um capricho para o rei, era uma questão de honra. Então, em 490 a.C., ele mobiliza uma força astronômica para aniquilar Atenas de uma vez por todas. 25.000 soldados, 1.000 cavaleiros, 100.000 remadores armados em 600 navios de guerra comandados pelo general Artafernes, junto com o almirante Medo Datis. E o destino dessa avalanche persa era a lendária cidade de Maratona. Sua vasta praia era o lugar perfeito para o enorme exército persa aportar, e de lá eles iniciam sua marcha para queimar a cidade de Atenas até o chão. Mas o pesadelo do experiente general Milcíades estava apenas começando. Mas não tema. Ele sabia que podia contar com os maiores e mais brabos guerreiros da história da Grécia. Estamos perdidos, irmãos! Os persas vão queimar tudo! Oh não! E agora? Pelo amor de Zeus, irmãos! Fiquem calmos! Dessa vez os espartanos vão nos ajudar! Ei, garoto! Vá correndo até Esparta e diga ao rei que precisamos dar uma coça em uns vizinhos baderneiros, senhor. Nada demais. E aí queremos saber se querem lutar com a gente. Se queremos lutar? O que acham, espartanos? E quem vamos ter que matar? Ah, senhor, são só os persas. Ih, rapaz, acabei de lembrar que estamos em um festival religioso sagrado e não podemos lutar? Força lá com os persas, hein? Sou mais vocês. Ele correu 240 quilômetros até Esparta em apenas 2 dias. Mas tudo isso para nada. Agora Fidípides voltaria tudo de novo só para dizer que Esparta não ajudaria seus irmãos gregos de novo. Mas Milcíades não tinha tempo a perder. Se os espartanos não lutariam pela Grécia, os atenienses lutariam por ela. 10.000 atenienses marcham em direção à Maratona. Mas ao seu lado juntaram-se 1.000 corajosos plateus, os únicos que ousaram apoiar Atenas nessa missão suicida. Os atenienses chegam às planícies de Maratona. O único caminho possível para os persas invadirem Atenas por terra agora estava fechado pelos gregos. Para os persas só tinha um jeito de passar: por cima dos cadáveres gregos. Mas morrer estava fora dos planos atenienses. Então, num dia quente de agosto de 490 a.C., a Batalha de Maratona começa. Por elas, irmãos! Durante 5 dias inteiros, persas e gregos apenas se encaravam. Mas de repente... Senhor, não podemos mais esperar. Nosso exército é muito grande e nossos recursos vão acabar. Tá, deixa que eu resolvo isso. Ei, Milcíades! É melhor você deixar a gente passar, senão... nossas feras demoníacas vão esmagar vocês. Tá, então... nossas flechas vão escurecer o sol. Senhor, a gente só diz isso no outro episódio. Até mais tarde. Artafernes e Datis tinham que dar outro jeito, porque ameaças não fariam os atenienses sair de seu caminho. Então, na madrugada do 6º dia, o almirante persa Datis resolve embarcar sua cavalaria e navegar até Atenas, que estava desprotegida naquele momento. Mas os espiões atenienses, atentos à movimentação, correm para avisar Milcíades. Agora, os gregos só tinham uma opção se quisessem salvar sua cidade: atacar.
Como uma manada de touros atacando o alvo, os atenienses avançavam, incansáveis por centenas de metros. Seus 30 quilos de equipamentos pareciam leves penas no calor do combate. Os arqueiros persas, aterrorizados com o avanço grego, eram inúteis. Num piscar de olhos, os persas viam uma muralha indestrutível na sua frente. A falange grega. Desesperados, Artafernes e Dátis descarregam sua tropa de elite sobre os europeus. Os imortais. Eles são muitos. Não vamos conseguir. Levante-se, meu cavaleiro. Atena. O futuro da Grécia depende de vocês. Esses bárbaros não podem triunfar. Lutem por mim. Lutem pelo nosso povo. Na euforia do combate, os gregos viam seus deuses lutando com eles. Mas foram as espadas e lanças atenienses que mostraram a morte aos imortais. Os persas estavam cercados pelo poderoso flanco grego com suas armaduras completas e seus hópilons. Os lendários escudos redondos de couro e bronze se tornavam um com os guerreiros que os seguravam. Os hoplitas. Uma arena de extermínio persa foi formada. Agora eles só tinham uma opção: fugir. O pânico toma conta deles enquanto correm desesperados em direção à praia e seus navios. Ao lado de Milcíades, um jovem comandante levava o terror aos persas: Temístocles. Ele mostrou aos persas o verdadeiro combate de choque ateniense. Tome isso! Ah! Eu não tenho medo de você. Tá olhando o quê? Momentos antes era um lugar de beleza pura e divina. Agora as areias de Maratona estavam encharcadas de sangue, corpos, membros e tripas. 6.400 persas morreram e 7 navios foram destruídos na batalha, que durou apenas 3 horas. Mas os gregos não tinham tempo de comemorar. Agora os navios persas já deviam estar cruzando o sagrado Cabo Súnion ao sul de Atenas e em poucas horas já estariam devastando a cidade. Mas os atenienses tinham ele, o corredor alado, os pés dourados, o arauto da vitória. Fidípides. Seus pés cansados da batalha não podiam repousar agora. E de novo ele corre. 42 quilômetros de maratona até Atenas sem parar. Eu não vou aguentar. Estou sem forças. Que vergonha, rapaz. Tá preguiçoso igual ao Tiago, hein? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Mas, senhor, eu só... Cala a boca, seu cachorro! Vá correndo até Atenas, senão eu te transformo em ração, seu moleque! É bem provável que isso tenha acontecido, ou não. Mas o fato é que Fidípides correu mesmo os 42 quilômetros até Atenas, incansável. Ao chegar à ágora de Atenas, ele grita a poderosa palavra Nike, em honra à deusa da vitória, e morre de exaustão após concluir sua missão sobre-humana. Ao mesmo tempo, Milcíades, Temístocles e os bravos atenienses marchavam incansáveis em direção à cidade. Se eles demorassem um pouco mais, o sacrifício de Fidípides teria sido em vão e a cidade cairia sobre os persas. Mas com uma determinação de aço, os 10.000 atenienses alcançam as muralhas da sua cidade Atena. Firmes e de pé são observados com admiração e terror pelos persas que se aproximavam. Mas agora eles não podiam fazer mais nada, a não ser voltar derrotados e humilhados para a Pérsia.
Na Batalha de Maratona, os atenienses mostraram pela primeira vez ao mundo que os persas podiam ser vencidos. A primeira derrota persa e a primeira vitória grega veio pelas mãos deles. Das cinzas da guerra, a democracia ateniense floresceu e agora os gregos olhavam a cidade de Atenas como um farol e um exemplo a ser seguido. A Era Dourada de Atenas começava e, com ela, os gregos viam que podiam fazer muito mais unidos. Mas nem todos estavam felizes. O sucesso de Atenas mexia gravemente com o ego e status de outra poderosa cidade grega, Esparta. E essa inveja cresceria perigosamente. Mas não tema. Agora era o momento de comemorar e essa vitória merecia ser celebrada. Em Maratona, um troféu em forma de pilar foi levantado em memória ao triunfo dos gregos contra os persas e um monte fúnebre foi erguido sobre os corpos dos 192 atenienses mortos na batalha e que até hoje podem ser merecidamente contemplados e lembrados por quem aprecia sua história e coragem. E em memória a Fidípides, 2.500 anos depois, a cada Olimpíada, pessoas comuns correm 42 quilômetros na maratona, seguindo os passos imortais desses grandes heróis que defenderam e morreram pela ainda jovem civilização ocidental e sua frágil e preciosa democracia, que nós chamamos com orgulho de democracia. O mundo grego não conseguia acreditar no que via. Os espartanos, ao chegarem na praia, viram um mar de sangue persa, cadáveres e membros decepados. Os persas voltaram para a Ásia Menor desesperados. E quando chegou lá, o líder persa Datis recebeu a recompensa de um verdadeiro perdedor: decapitação. Pela primeira vez na sua vida, o grande e poderoso rei Dario foi vergonhosamente humilhado. E seu ódio pelos atenienses era tanto que ele ordenou que todos os dias fosse dito para ele: lembre-se dos atenienses, Senhor. Lembre-se dos atenienses. E os gregos comemoravam e festejavam, mas os grandes generais Milcíades e Temístocles sabiam que a Batalha de Maratona era só o começo e que os persas voltariam novamente. Antes de morrer, Dario treinou seu filho para ter apenas um objetivo na vida: destruição e aniquilação total dos gregos. E apenas 10 anos depois da Batalha de Maratona, gregos e persas se encontrariam de novo. Em 480 a.C., mais uma batalha épica aconteceria, onde novamente poucos lutariam contra muitos. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, se cuida e adeus. Mas não é possível! Que inveja dele! É, senhor. Milcíades virou um herói mesmo. Que Milcíades o que é, cara? Eu tô com raiva do Thiago. Ué, por que, senhor? Poxa, a Letícia e o Gilberto estão no vídeo dele, cara. E eu sou tão fã deles. Mandei vários mensageiros e cartinhas e nada. E eles nunca me deram nem um oi. Eu tô magoado mesmo. E eu vou encher esse vídeo de dislike.